Todo mundo está sabendo que após a desvalorização do nós perdemos o poder de compra porque as coisas ficaram muito caras e a gente não acompanha mais os preços. O nosso ministro da Fazenda foi, às redes sociais dizendo da perda do poder aquisitivo do nosso salário, a pandemia que desvalorizou o nosso salário mínimo. E a gente foi atrás do nosso comentarista, economista Gelton Filho, para explicar para a gente sobre isso, né, Gelton? Bom dia a todos. O assunto do dia hoje é, mais uma vez, as falas completamente desconexas do ministro Paulo Guedes. Assim como o presidente Bolsonaro, a culpa é de todos, menos deles. Guedes já fez declarações de que qual o problema da conta de energia ficar? Qual o problema do corpo um pouco mais claro? E assim, a inflação brasileira perdeu o controle, os preços ao consumidor vão alcançando níveis impagáveis, a população sofre com a pobreza, com a baixa renda, e o ministro que já declarou que o brasileiro exagera no prato de comida e que as sobras dos restaurantes poderiam alimentar mendigos, é isso mesmo, o ministro usou a fala quando, na verdade, a gente sabe que são pessoas em situação de rua. E ele faz comparações péssimas. A questão, quando ele diz do filho ir para a faculdade, quando ele fala sobre as pessoas que trabalham como empregadas domésticas, é um ministro sem habilidade política. Lembre-se antes que ia colocar uma granada na bolsa, no paletó do servidor público na negociação, falou que épocas atrás, em outros momentos, que tinha empregada indo. Então as falas são muito preconceituosas e desconexas de alguém que é ministro da Economia, As que nós enfrentamos hoje são consequências incorretas e eu diria até direcionadas do ministro Paulo Guedes, o desmonte de algumas instituições como a Petrobras, fazendo elevar o preço por este, a privatização de duas refinarias muito importantes na Bahia e em Pernambuco, tornam o combustível dessas refinarias quase 20% superior a outros locais do país. Então chega um momento em que a gente se pergunta até quando o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro continuarão colocando a culpa que é deles. A incompetência é geral. Quando a gente compara a situação brasileira com outros países, isso fica ainda mais escancarado. País em que mais pessoas morreram, a gente vê isso quando compara a taxa de 100 mil habitantes, em relação ao número de mortes por Covid. O Brasil demorou a reagir, demorou a comprar vacina. Quer dizer, um monte de uma área pública que deveria servir a população. Então, Guedes deveria ter vergonha na cara, desculpem, mas a palavra é essa, e deveria trabalhar. Lembrando, eu já fiz uma crítica aqui antes, que é impossível um ministro gerenciar. A gente antes tinha em várias pastas, como o Ministério da Fazenda. É muita coisa para uma pessoa só e alguém muito inteligente já não daria conta. Quanto Paulo Guedes sofre de uma questão, a questão do interesse privado com o interesse público. O que a gente vê, na verdade, no governo Bolsonaro é o público e o privado, com o privado sendo favorecido com recursos públicos. Isso é assustador. Não dá para o povo brasileiro pagar o lucro da Petrobras, por exemplo. A Petrobras que teve a
completamente mudada nesses últimos anos, principalmente do governo Bolsonaro, a partir do governo Temer, com a venda de ativos importantes como gasolina. A gente vê o Centrão de 100 bilhões para a construção de gasodutos, investimentos esses que antes eram feitos pela Petrobras. Então está na hora do ministro Paulo menos e trabalhar mais. O povo não aguenta. A pobreza, as pessoas estão morrendo queimadas porque não conseguem comprar um botijão de gás. Botijão de gás que hoje representa quase 10 mínimo. A cesta básica no país alcança R$700, em algum lugar 800, nós estamos falando do básico. Ou seja, a pessoa com salário mínimo, que é a ampla maioria da população, não consegue sobreviver com isso. Como eu disse antes, as ações, elas demoram cerca de meses para a gente ver na prática. Ou seja, se resolver trabalhar agora o Paulo Guedes e o Bolsonaro, o resultado é lá próximo das eleições. Esse é um governo fadado ao fracasso e a população mostra claramente que cerca de 60% da população rejeitam hoje essa política econômica de Paulo Guedes e de Bolsonaro. A rejeição está muito ligada a isso. Eles não acreditam em melhoras na economia, acreditam que vão manter o emprego nos próximos meses e elas não acreditam que vão ter melhoras reais na vida delas. Então, isso, na verdade, o reflexo político é, na verdade, uma ação e a gente sofre no dia a dia. Nós não falamos dos incríveis aumentos de preços dos remédios, nós não falamos do aumento de planos de saúde, porque a maioria da população hoje nem tem acesso. Não é olhar só a taxa de desemprego, mas o desalento. São pessoas que nem conseguem mais procurar emprego. E além do desalento do desemprego, a gente ainda tem a idade dos empregos gerados. Valor e que acabam rapidamente. Eles vivem de surtos. Época do fim do ano, você aumenta um pouco o comércio, agora você tem pouco significativo no terceiro dos aposentados, mas vive disso. Então, o que a gente torce é para esse governo acabar rápido, para o Paulo Guedes voltar para as empresas dele, porque no governo ele já provou que, como posto Ipiranga, competência em pessoa. Sou o Gelton, desejo um grande abraço para vocês e que a gente tenha rapidamente passado por esse período ruim da vida política brasileira. Não fez nada enquanto deputado, foi incompetente como militar e, mais uma vez, como presidente, mostrou o que é na vida inteira. Alguém despreparado. Gelton Filho, economista. Obrigada, Gelton, pelo seu comentário.